Vou te falar como homens e mulheres de negócios nos meus cursos aplicaram estes princípios com resultados marcantes. Vamos tomar o caso de um advogado de Connecticut. Por causa de seus parentes, ele prefere que eu não cite o seu nome. Logo após participar do curso, o Sr. R. dirigiu o seu carro até Long Island com a sua esposa para visitar alguns dos parentes dela. Ela o deixou conversando com uma velha tia sua e então saiu correndo para visitar alguns de seus parentes mais jovens. Já que logo ele daria um curso profissional sobre como aplicou os princípios de apreciação, ele pensou em obter alguma experiência valiosa conversando com a senhora de idade. Então, ele olhou ao redor da casa para ver o que ele poderia sinceramente admirar. Esta casa foi construída em 1890, não é? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. Este foi exatamente o ano em que foi construída. Isso me lembra da casa em que eu nasci, ele disse. É linda, bem construída, espaçosa. Sabe, eles não constroem mais casas assim. Você tem razão, a senhora concordou. Os jovens de hoje em dia não se importam mais com lindas casas. Tudo o que eles querem é um pequeno apartamento e depois eles saem vagando por aí em seus carros. Esta é a casa dos meus sonhos, ela disse com uma voz vibrante, cheia de memórias doces. Esta casa foi construída com amor. Meu marido e eu sonhávamos com ela, anos antes dela ser construída. Não tínhamos um arquiteto, nós planejamos tudo sozinhos. Ela mostrou a casa para o Sr. R., e ele expressou a sua admiração sincera pelos lindos tesouros que ela havia colecionado em suas viagens e que ela tratara com carinho durante a sua vida. Chales de Paisley, um conjunto de chá inglês antigo, porcelana Wedgwood, cama e cadeiras francesas, pinturas italianas e cortinas de seda que uma vez foram usadas em um castelo francês. Após mostrar a casa ao Sr. R., ela o levou para a garagem. Lá, em cima de blocos, estava um carro Packard, novinho em folha. O meu marido comprou o carro para mim um pouco antes de morrer, ela disse em voz baixa. Nunca mais andei nele, desde a sua morte. Você aprecia coisas boas, e eu gostaria de dar-lhe este carro. Puxa, tia, ele disse, não sei o que dizer. Eu aprecio a sua generosidade, é claro, mas eu não posso aceitá-lo. Não sou nem parente seu, eu tenho um carro novo e a senhora tem muitos parentes que gostariam de ganhar este Packard. Parentes? Ela exclamou. Sim, eu tenho parentes que estão apenas esperando eu morrer para que possam pegar o carro. Mas eles não vão pegá-lo. Se a senhora não quer dá-lo a eles, a senhora podia facilmente vendê-lo a um comerciante de carros usados. Ele disse a ela. Vendê-lo? Ela exclamou. Você acha que eu quero vendê-lo? Você acha que eu poderia aguentar ver estranhos andando para cima e para baixo naquele carro, no carro que o meu marido me comprou? Eu nem sonho em vendê-lo. Vou dá-lo a você. Você aprecia coisas lindas. Ele tentou de tudo para não aceitar o carro, mas não queria magoá-la. Esta senhora, sozinha em uma casa enorme, com os seus chales de Paisley, as suas antiguidades francesas e as suas memórias, estava desejosa de um pouco de reconhecimento. Ela já tinha sido linda e desejada. Uma vez, ela havia construído uma casa cheia de amor e havia colecionado coisas de toda a Europa para deixá-la bonita. Agora, na solidão e isolamento da velhice, ela desejava um pouco de calor humano, um pouco de apreciação sincera. E ninguém havia dado isso a ela. E quando ela a encontrou, como uma fonte no deserto, ela não podia expressar a sua gratidão de outra forma que não fosse a dádiva de seu Packard querido. Vamos tomar outro caso. Donald M. McMahon, que era superintendente da Lewis e Valentine, arquitetos de jardins e paisagismo, em Rye, Nova York, relatou este incidente. Logo após participar da palestra sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, eu estava fazendo o paisagismo na propriedade de um advogado famoso. O proprietário veio para dar-me algumas instruções,
sobre onde ele queria plantar um maço de aloendros e azaleias. Eu disse: Juiz, o senhor tem um hobby maravilhoso. Eu estava admirando os seus belos cães. Eu sei que o senhor ganha muitas fitas azuis todo ano no show em Madison Square Garden. O efeito desta pequena expressão de apreciação foi surpreendente. Sim, o juiz respondeu. Eu me divirto muito com os meus cães. Você gostaria de ver o meu canil? Ele gastou quase 1 hora me mostrando os seus cães e os prêmios que eles haviam ganhado. Ele até trouxe os seus pedigrees e explicou sobre o sangue responsável pela sua beleza e inteligência. Finalmente, ele virou-se para mim e perguntou: Você tem algum filho pequeno? Sim, eu tenho um filho, respondi. Bem, ele não gostaria de ganhar um filhote? O juiz perguntou. Ah, sim, ele iria adorar. Tudo bem, eu vou dar-lhe um, o juiz disse. Ele começou a me contar como deveria alimentar o filhote e fez uma pausa. Você vai esquecer se eu lhe contar. Vou escrever tudo. Então o juiz entrou em casa, digitou o pedigree e as instruções de alimentação e deu-me um filhote, que valia centenas de dólares, e 1 hora e 15 minutos do seu valioso tempo. Tudo porque eu havia expressado uma admiração sincera pelo seu hobby e suas realizações. O famoso George Eastman, da Kodak, inventor do filme transparente que tornou possível os filmes cinematográficos, conseguiu levantar uma fortuna de 100 milhões de dólares e tornou-se um dos homens de negócios mais famosos da Terra. Mas, apesar de todas estas realizações tremendas, ele desejava pequenos reconhecimentos como você e eu. Para ilustrar, quando Eastman estava construindo a escola de música Eastman e Kilburn Hall, também em Rochester, James Adamson, o então presidente da Superior Seating Company de Nova York, queria o pedido para o fornecimento das cadeiras de teatro para estes prédios. Telefonando para o arquiteto, o Sr. Adamson marcou um horário para ver o Sr. Eastman em Rochester. Quando Adamson chegou, o arquiteto disse: Sei que você quer este pedido, mas posso te dizer agora mesmo que você não vai conseguir mais do que 5 minutos do tempo de George Eastman. Ele é rigidamente disciplinado. Ele é muito ocupado. Então, conte a sua história rapidamente e caia fora. Adamson estava preparado para fazer exatamente isso. Quando Adamson foi convidado a entrar na sala do Sr. Eastman, ele estava inclinado sobre uma pilha de papéis em sua mesa. Então, o Sr. Eastman levantou-se, removeu os óculos e andou em direção ao arquiteto e o Sr. Adamson, dizendo: Bom dia, senhores. Que posso fazer pelos senhores? O arquiteto os apresentou e depois o Sr. Adamson disse: Enquanto estávamos aguardando para falar com o Sr. Eastman, eu estava admirando o seu escritório. Não me importaria em trabalhar num escritório como este. Eu trabalho no ramo de decoração em madeira para interiores e nunca vi um escritório tão lindo em toda a minha vida. George Eastman respondeu: O senhor me lembrou de algo que quase tinha me esquecido. É lindo, não é? Eu gostei muito quando ele foi construído. Mas agora eu venho aqui com tantas coisas na cabeça que às vezes nem vejo esta sala por várias semanas. Adamson andou para o outro lado e esfregou a mão sobre o painel. Isto é carvalho inglês, não é? A textura é um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, Eastman respondeu, carvalho inglês importado. Foi escolhido para mim por um amigo especializado em madeiras nobres. Então, Eastman mostrou-lhe a sala, comentando as proporções, as cores, peças esculpidas à mão e outros efeitos que ele havia ajudado a planejar e executar. Enquanto estavam passeando pela sala admirando a madeira trabalhada, eles pararam em frente à janela e George Eastman, com o seu jeito modesto e afável, apontou para algumas instituições pelas quais ele estava tentando ajudar a humanidade. A Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, o Lar Amigável e o Hospital Infantil. O Sr. Adamson o parabenizou sinceramente sobre a forma idealista em que ele estava usando a sua riqueza para aliviar os sofrimentos da humanidade.
Neste momento, George Eastman destrancou a vitrine e tirou a sua primeira câmera, uma invenção que ele havia comprado de um inglês. Adamson o questionou por algum tempo sobre as suas dificuldades iniciais ao abrir o seu negócio, e o Sr. Eastman falou com bastante sinceridade sobre a pobreza de sua infância, contando sobre como a sua mãe viúva havia gerenciado uma pensão enquanto ele trabalhava como assistente numa seguradora. O terror da pobreza o assombrava dia e noite, e ele resolveu ganhar dinheiro o suficiente para que sua mãe não tivesse que trabalhar. O Sr. Adamson fez mais perguntas e ficou ouvindo, absorvido, enquanto ele relatava a história de seus experimentos com chapas fotográficas secas. Ele falou sobre como havia trabalhado num escritório o dia todo e, às vezes, experimentava a noite toda, tirando cochilos breves enquanto os elementos químicos estavam reagindo. Às vezes, trabalhando e dormindo em suas roupas por até 72 horas. James Adamson havia sido convidado a entrar na sala do Sr. Eastman às 10 horas e 15 minutos e havia sido aconselhado a não passar mais de 5 minutos. Mas 1 hora passou e depois 2 horas, e eles ainda estavam conversando. Finalmente, George Eastman virou-se para Adamson e disse: "A última vez que eu estive no Japão, eu comprei algumas cadeiras, trouxe-as para casa e as coloquei no meu solário. Mas o sol descascou a pintura, então fui ao centro outro dia e comprei tinta e eu mesmo as pintei. Você quer ver como ficou a pintura das cadeiras? Tudo bem, venha à minha casa almoçar comigo e eu lhe mostrarei." Após o almoço, o Sr. Eastman mostrou ao Adamson as cadeiras que ele havia trazido do Japão. Elas não valiam mais do que alguns dólares, mas George Eastman, agora um multimilionário, estava orgulhoso delas porque ele mesmo as havia pintado. O pedido das cadeiras chegou a um total de $90.000. Quem você acha que conseguiu o pedido? James Adamson ou um de seus concorrentes? Desde o tempo da história do Sr. Eastman até a sua morte, ele e James Adamson foram amigos chegados. Claude Marret, dono de um restaurante em Rouen, França, usou este princípio e poupou ao seu restaurante a perda de uma funcionária-chave. Esta mulher havia trabalhado como funcionária sua por 5 anos e era o contato vital entre o Sr. Marret e os seus 21 funcionários. Ele ficou chocado ao receber a carta de demissão dela. O Sr. Marret reportou: "Eu fiquei surpreso e ainda desapontado, porque eu pensei que havia sido justo com ela e receptivo às suas necessidades. Pelo fato dela ser amiga, além de funcionária, eu provavelmente não havia lhe dado a devida atenção e talvez tivesse sido mais exigente com ela do que com os outros funcionários. Eu não poderia, é claro, aceitar esta demissão sem ao menos uma explicação. Pedi para falar com ela e disse: Paulette, você precisa entender que não posso aceitar a sua demissão. Você significa muito para mim e para esta empresa, e você é tão importante para o sucesso deste restaurante quanto eu. Eu repeti isso na frente de todos os funcionários e convidei-a para vir à minha casa e reforcei a minha confiança nela com a minha família presente. Paulette desistiu de sua demissão e hoje tenho mais confiança nela do que jamais tive. Reforcei isso frequentemente, expressando a minha apreciação pelo que ela faz e demonstrando-lhe como ela era importante para mim e para o restaurante. Fale com as pessoas sobre si mesmas, disse Disraeli, um dos homens mais sábios que já governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas sobre si mesmas e elas escutarão por horas. Princípio 6. Faça a pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. Em resumo, 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. Princípio 1. Se interesse genuinamente pelas outras pessoas. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se que o nome da pessoa é para ela o som mais doce e mais importante em qualquer idioma.
Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Encoraje outras pessoas a falarem de si mesmas. Princípio 5. Fale em termos dos interesses da outra pessoa. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente.